Comparar a rentabilidade de uma ação com a de um título de renda fixa é comparar banana com maçã. Ambos são investimentos, mas o perfil de risco e as características são completamente diferentes. Por isso, o jeito certo de comparar o desempenho de investimentos é utilizar benchmarks como indicadores de referência. Então fique até o final para entender como o benchmark funciona, suas funções nos investimentos e os principais benchmarks utilizados nos investimentos de renda fixa e de renda variável. Seja muito bem-vindo ao lado mais seguro da força. Nós somos consultores e estrategistas financeiros e orientamos pessoas como você a conquistar seus sonhos e objetivos com sucesso e tranquilidade financeira. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. E toda terça e quinta às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal sobre dinheiro, investimentos, seguro e planejamento financeiro especialmente para você. Como você sabe se seu investimento está indo bem ou não? Para avaliar o desempenho de sua aplicação é preciso ter referência em relação a que seu investimento está indo bem ou não. Para isso existe o benchmark. Ele é um parâmetro de comparação utilizado nos investimentos para avaliar o desempenho de um determinado ativo em relação ao seu respectivo benchmark no mesmo período. Por isso, ele é muito útil nos investimentos. Os fundos de investimentos, fundos de previdência e ETFs, por exemplo, costumam indicar seus respectivos benchmarks na lâmina com as informações do fundo. E os títulos de renda fixa também dão uma sinalização para o investidor. Nos investimentos, o benchmark permite que você avalie se determinado investimento vale ou não a pena. Toda vez que você investe, existe um risco e um prêmio pelo risco. Falamos mais sobre isso no vídeo sobre o tripé dos investimentos. Vamos deixar o link aqui na descrição. Para você avaliar se um investimento é interessante para o seu perfil, não basta considerar a rentabilidade dele. É preciso considerar a relação risco e retorno do investimento em comparação com outras aplicações semelhantes. Não faz sentido comparar investimentos de renda fixa com investimentos de renda variável. Além disso, muitas vezes, dois investimentos da mesma categoria podem ter resultados semelhantes, porém, um ter sido muito mais arriscado do que o outro. Outra função dos benchmarks nos investimentos é te dar uma ideia do potencial de retorno que sua aplicação pode render, no caso da renda fixa, por exemplo, ou servir como uma régua balizadora dos investimentos de renda variável. Os principais benchmarks utilizados na renda fixa são os índices de inflação e os juros. Por exemplo, o IPCA, assim como outros indicadores que medem a inflação, são utilizados como referência para os investimentos em renda fixa. Também te permite avaliar o rendimento real que você obteve acima da inflação no período. O certificado de depósito interbancário é a taxa de juros média dos empréstimos que os bancos praticam entre eles mesmos. Hoje é a principal referência dos investimentos conservadores. É comum encontrar, por exemplo, títulos privados de renda fixa que oferecem 100% do CDI e 150% do CDI. A Selic, por sua vez, é a taxa básica de juros da economia no Brasil e é usada como benchmark para os títulos públicos do Tesouro Direto. Em geral, a taxa Selic e o CDI costumam ser bem próximas uma da outra. Já a renda variável, existem diversos benchmarks, mas os principais são: o Ibovespa é o principal benchmark da renda variável, pois indica a média das principais ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Investimentos como fundos de renda variável e o ETF IBOV11, por exemplo, utilizam o Ibovespa como benchmark. Aliás, os ETFs são justamente fundos de índices, ou seja, fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores que possuem uma gestão passiva e apenas replicam a composição de um determinado índice. Temos uma playlist aqui no canal sobre ETFs e vamos deixar o link aqui nos cards e na descrição também. Existem benchmarks mais específicos, como o índice IBRX 100, que considera apenas as 100 empresas mais representativas da Bolsa Brasileira. O IFIX é o índice de fundos imobiliários utilizados como
benchmark para os fundos imobiliários. Já a Petax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central que considera a variação do dólar em relação ao real. Ela é utilizada principalmente em investimentos em moeda estrangeira, como os fundos cambiais. O mercado de renda variável possui diversos outros índices que medem, por exemplo, setores específicos da economia. Todos eles te permitem comparar melhor seu investimento com a média de determinado nicho. Todos esses indicadores são benchmarks úteis para o seu portfólio de investimentos. Mas lembre-se que investir sem planejar sabe lá aonde vai chegar, né? Além de definir indicadores para sua carteira, é importantíssimo traçar uma estratégia de investimentos para você alinhada com seus objetivos e o seu perfil de risco. Assim, você tem uma política de investimento personalizada para você e é ela que vai servir de referência para você na hora de investir o seu dinheiro. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que te orientamos com um enorme prazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!